Fala pessoal que nos acompanha aqui no Instagram, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Inicialmente, excelente começo de semana para todo mundo aí. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio, semana começando aí. Aquela velha pergunta de sempre que eu faço no começo de toda live. Estão escutando de boa? O som tá chegando ok? Me dá um ok aí, me dá um legal, diz como é que tá o som. Diz se o Instagram está entregando de boa para vocês. Guarilguia, a advogada, bom dia, seja bem-vinda. Daniele Andrade, bom dia. Michel Moura, devolva a continência, combatente. Seja bem-vindo. Fernando José, o Ronaldo Jordan está dizendo que está ok. O Fagundes Ricardo também. Fernando, beleza. A galera está dizendo que está ok, então vamos lá. Vamos direito penal na veia também. Vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Você que está assistindo essa live que eu faço aqui no Instagram e que depois é postada no meu canal no YouTube, se não é inscrito, se inscreve no canal e aí aproveita para ao final deixar o seu like ou o seu dislike aí. Bom, eu vou tratar de um tema e mais uma vez eu vou dizer, não seria, era bom que chegasse um momento que não precisasse mais ser dito isso aqui, tá certo? Mas, infelizmente, a gente tem que estar repetindo sempre. Eu vou fazer uma análise jurídica. E por que é que eu sempre reforço isso? Eu sempre digo que eu vou fazer uma análise jurídica. Porque a gente sabe que nós estamos vivendo um tempo muito polarizados e tudo que envolve o STF, infelizmente, não tem como fazer uma desassociação de política. Só que eu não vou discutir política, não cabe a mim discutir questões políticas. Eu vou fazer uma análise eminentemente técnica, uma análise jurídica de uma situação que ganhou muita repercussão nesse final de semana, mais especificamente a partir da sexta-feira próxima passada, se hoje é 25, 24, 23, 22. Eu estou me referindo à sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, quando, por ordem do ministro Celso de Mello, que é o decano do STF, foi liberado no final da tarde de sexta-feira, foi liberado um vídeo quase que na sua integralidade, friso o quase que na sua integralidade, de uma reunião entre o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e os seus ministros, acontecida, salvo o melhor juízo, no mês de março, 22 de março, é a data certa agora, não me vem aqui a cabeça. E isso ocorreu dentro de um pretenso inquérito que foi instaurado após a saída do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Sérgio Moro, um inquérito para averiguar, para aferir eventuais interferências ou não por parte do presidente da República, conforme as alegações do ex-ministro Sérgio Moro, na atuação da Polícia Federal. Eu já tive a oportunidade aqui em outras lives, pronto, estão me corrigindo aqui, eu falei 22 de março, estão me corrigindo 22 de abril. Perfeito, obrigado aí galera que está corrigindo, dia 22 de abril. Inclusive tratava-se de uma reunião para discutir um plano chamado Mais Brasil, que seria um plano de retomada da economia, e que foi uma das últimas oportunidades em que o ex-ministro Moro participou. Quando saiu essa história que o ministro Moro tinha saído, o ex-ministro Moro tinha saído do governo, que ele tinha saído alegando que haveria tentativa de interferência do presidente da República, que ele deu aquela famosa entrevista que suscitou a instauração do inquérito policial. Eu fiz uma live, essa live está no meu canal no YouTube, é público, quem quiser consultar, que a gente mata a cobra e mostra o instrumento com o qual matamos o réptil. Eu fiz uma live lá fiz uma live aqui e postei essa live no YouTube. Tá travando, pessoal? A minha neta tá rodando de boa. Vê se voltou para vocês aí, por favor. A galera tá dizendo que tá travando. Voltou. A de vocês tá, a minha tá rodando de boa aqui. Quem tá acompanhando de boa, beleza? Tá só o ok. Então tá bom. Pronto, a minha também tá normal. Então aqui vamos lá, vamos continuar. Acho que a internet de alguém farrapou aí. Então, quando saiu aquelas pretensas ilações do ex-ministro Sérgio Moro, eu fiz uma live aqui no Instagram e postei essa live no meu canal do YouTube, tá lá, é público, para quem quiser conferir, você não precisa acreditar em mim. No dia seguinte, na verdade, que o ministro Sérgio Moro falou tudo aquilo, eu fiz uma live dizendo que eu, professor Giovanni Moraes, particularmente acreditava que na hora que o ex-ministro Sérgio Moro tivesse que prestar o seu depoimento na Polícia Federal,
ele não conseguiria provar nada. E que da minha ótica, da minha percepção, eu achava que não haveria caracterização de crime, nem por parte do presidente da República, nem por parte do ex-ministro Sérgio Moro. Eu falei isso no dia seguinte à instauração do inquérito. E aí, quando veio o depoimento do Moro, 5 dias após, eu fiz uma outra live. Essa outra live também está disponível no meu canal do YouTube, aquela história que a gente fala e bota lá para ficar de prova, ficar imortalizado, aonde se comprovou tudo aquilo que eu tinha intuído no dia seguinte da saída do ministro Sérgio Moro. Eu fiz aquela análise, eu fiz todas as minhas ponderações e, curiosamente, tudo aquilo que a gente ponderou acabou se comprovando com o depoimento do Moro. Eu fui pontuando situação por situação e cada uma daquelas situações acabaram se comprovando. Então, assim, a gente tem feito o acompanhamento dessa situação, desde o primeiro momento. Eu não sei se alguém de vocês que está me acompanhando ao vivo agora chegou a ver uma dessas 2 lives a qual eu faço referência. Se vocês não viram, eu acho importante a análise jurídica, eu acho que é válida a análise jurídica. Eu, inclusive, analisei diversos crimes diferentes que, segundo o PGR, deveriam ser investigados pela Polícia Federal, imputados ao presidente Bolsonaro, e disse também as eventuais imputações ao Moro, e disse que achava que não tinha crime nenhum dos 2 lados, e saí explicando o porquê, inclusive algumas situações que me pareceram absurdas no pedido de investigação do Procurador-Geral da República, e que eu disse, olha, isso aqui o ex-ministro Sérgio Moro vai andar longe de conseguir demonstrar alguma coisa. Isso aqui é impossível de ser demonstrado, de se confirmar. Só que, passado isso, o ministro Moro alegou nos autos do inquérito de que essa reunião que ele havia participado, essa dita reunião do dia 22 de abril, comprovaria tudo aquilo que ele teria dito no dia que fez o seu discurso de saída do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E aí foi feito o requerimento do senhor ministro Celso de Mello, que é o decano que está, obviamente, capitaneando todo esse inquérito. Tem que ter o STF envolvido, porque o presidente da República goza de competência por prerrogativa de função. E aí o ministro Celso de Mello fez a requisição das imagens dessa reunião. Eu sei que não é o objetivo da live aqui, mas eu vou fazer um adendo aqui, eu vou fazer um parêntese. Já me parece descabida esse tipo de requisição por parte do ministro Celso de Mello, certo? Veja, por que eu estou especificando o ministro Celso de Mello? Porque no STF, diferentemente do que acontece com os outros poderes, o STF ele não tem uma pessoa que exerça a sua representatividade. Giovanni, você não está dizendo que o STF não tem presidente? Não, o STF tem presidente. É o senhor ministro Dias Toffoli. Eu estou falando o quê? Pela estrutura e pelo próprio regimento interno do STF e pela própria Constituição Federal de 88, o Supremo Tribunal Federal, que é o ápice do poder judiciário brasileiro, ele difere dos demais poderes, porque os demais poderes têm uma personalização de seus representantes. O Executivo Federal está personalizado na figura do Presidente da República. O Legislativo Federal está personalizado na figura do Presidente da Câmara e do Senado, o senhor Rodrigo Maia e o senhor Davi Alcolumbre. Já o STF, o seu órgão máximo de personificação, não é o presidente Dias Toffoli, e nem tampouco nenhum dos seus ministros, mas sim o pleno. É por isso que a gente fala que as decisões mais fortes do STF são decisões de pleno. E não me parece razoável que um ministro, de forma singular, ainda que ele seja o ministro que está como titular da averiguação do inquérito, não me parece razoável que esse único ministro ele tenha condições de se, aspas, imbuir de funções que não são próprias do STF e que interferem diretamente no Executivo Federal. Certo? Muitos falam que ao STF cabe fazer o sistema de freios e contrapesos. Entendo eu que sim, mas não singularmente os ministros. O sistema de freios e contrapesos do STF cabe ao pleno, ao colegiado, aos 11 ministros. Então, me parece que algumas decisões que vêm sendo tomadas pelos ministros do STF, como por exemplo o caso do Alexandre de Moraes, em relação à ramagem,
o caso do ministro Celso de Mello, são decisões que até se reputariam como aceitáveis se elas fossem decisões do pleno, da máxima instância representativa do Supremo Tribunal Federal, que é a reunião dos 11 ministros, sob a presidência do senhor Dias Toffoli. Eu não estou dizendo que a decisão seja do Dias Toffoli, eu estou dizendo sob a presidência do Dias Toffoli, porque o STF, no seu regimento, está bem clara a regra da impessoalidade do colegiado. É por isso que a decisão é do colegiado. É por isso que, inclusive, no STF existe até aquele apreço pelos precedentes do colegiado, que basicamente viram súmulas. E algumas chegam a virar até súmulas vinculantes. Então, a atuação do senhor Alexandre de Moraes, a atuação em momentos antecedentes e a atuação do senhor Celso de Mello em momentos posteriores, me parece, com todo o respeito ao ministro, descabida. Então, o fato do ministro Celso de Mello, de forma singular, ter feito a requisição de um vídeo privado de um Conselho de Estado, capitaneado por um presidente que é o representante máximo do Executivo Federal, me parece uma interferência altamente exagerada de um poder no outro. Não me parece um sistema de freios e contrapesos adequado e, na verdade, não me parece um sistema de freios e contrapesos ao qual eu consigo fazer a leitura no texto constitucional. Mas foi feita essa requisição. Poderia o Executivo Federal ter negado? Sim, poderia o Executivo Federal ter negado, o que forçaria obrigatoriamente que o pleno do STF se reunisse para se manifestar. Só que o Executivo Federal entregou. E aí o ministro Celso de Mello usou como precedente, ou na verdade usou como fundamento, acho que o termo precedente não é o termo adequado. O ministro Celso de Mello usou como fundamento na requisição dessa gravação o fato de que ela poderia produzir prova em relação ao inquérito que foi aberto a partir daquilo que foi dito pelo ministro Sérgio Moro. Em que pese, eu já disse, em que pese eu achar que essa decisão de requisição deveria emanar do pleno do STF, mas ela emanou de um juízo singular, que foi uma decisão monocrática do Celso de Mello, as imagens foram entregues. Mas perceba, o objetivo da requisição era eventualmente produzir prova em relação ao que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro, e o que o ex-ministro Sérgio Moro estava dizendo havia interferência do presidente da República dentro da Polícia Federal, nas investigações da Polícia Federal. Segundo o ministro Sérgio Moro, o presidente da República pediu para ser blindado. Então, em tese, o que interessaria era o trecho desta reunião que comprovasse ou não, que se visse de prova positiva, prova de confirmação, ou prova negativa, prova de não confirmação, prova de absolvição, de que teria existido ou não existido essa alegada, essa suscitada, acho que o termo mais correto é esse, interferência do presidente da República na Polícia Federal. E eu vi a reunião toda. E eu acho que talvez aí 2 minutos, 3 minutos dessa reunião fossem razoáveis para servir de prova negativa, certo? A minha leitura, insisto, isso é uma leitura jurídica, isso é uma análise técnica. Eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal há mais de 2 décadas. Eu sou autor de livro de Penal e Processual Penal há mais de 2 décadas. Então a minha análise aqui é uma análise jurídica, no exercício da minha liberdade de cátedra. Eu não tenho procuração para defender ou acusar quem quer que seja. Fazendo uma leitura jurídica, não me parece que tenha existido nenhum tipo de interferência da Presidência da República em relação ao Ministério da Justiça, ao senhor Ministro da Justiça mais especificamente, e não há nenhuma referência de pedido de interferência ilícita, de interferência indevida, de interferência ilegal em relação à Polícia Federal nessa reunião. Só que 2, quiçá 3, quiçá 5 minutos dessa reunião é que fazem referências, vamos botar 5 minutos para se ter um contexto, que eu acho que frases soltas elas são muito perigosas, então é razoável que você tenha um contexto antecedente e posterior. Vamos que 5 minutos da reunião toda fosse suficiente para servir de instrumento probatório para as alegações do Moro. O ex-ministro Sérgio Moro fez alegações específicas em relação a isso, ele não fez alegações em relação a nenhum outro ministro, ele não fez alegações em relação ao ministro
a ministra Damares, ao ministro Paulo Guedes, ao ministro Braga Neto, ao general Heleno, ao vice-presidente Mourão, ele fez alegações em relação ao presidente da República e mais especificamente a pretensa tentativa de interferência na Polícia Federal, que me parece, pelas imagens que foram vinculadas, não aconteceu a melhor juízo. Pois bem, só que o ministro Celso de Mello entendeu por bem divulgar toda ou quase toda a reunião. Ele fez algumas ressalvas onde o presidente fazia referência à China e ao Paraguai. O problema é que essas ressalvas, pelo contexto, você consegue compreender que é uma referência à China e ao Paraguai. Foi feito pequenos cortes e foi liberado lá quase 2 horas de reunião. E aí começou a surgir a discussão se haveria crime por parte do ministro Celso de Mello e, mais especificamente, crime de abuso de autoridade. Eu preciso deixar claro que tratava-se de uma reunião privada, isso vai ser importante para a análise jurídica que eu vou fazer a seguir. Tratava-se de uma reunião privada, nenhum dos participantes da reunião tinha a menor noção de que o que estava sendo dito ali poderia vir a público. Na verdade, ninguém esperava que viesse a público, ou pelo menos eu posso fazer uma ilação, talvez só o ex-ministro Sérgio Moro pudesse imaginar se já estivesse pensando nisso aí. Mas, de regra, nenhuma das demais pessoas que lá estavam presentes, que teceram seus comentários dentro de uma reunião fechada, dentro de um Conselho de Ministros, sequer poderia aventar a possibilidade que aquilo viesse a público. Então, o que eu tenho é uma captação de uma reunião fechada, onde foram tratados de diversos assuntos do interesse do Estado, do governo e da nação, e que esta reunião não foi realizada para ser publicizada. E ninguém, isso é importantíssimo, ninguém tinha como imaginar que isso viesse a ser publicizado. Até porque, como ficou claro, apenas algumas imagens o pessoal pegava para fazer vídeo de propaganda, mas sem colocar as falas. Então, tomando isso como referência, na hora que o excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello manda fazer a divulgação, e mais especificamente, na hora que esse vídeo é entregue primeiro a uma determinada empresa de comunicação, e aí com uns 40 minutos depois ela chega ao site do STF, porque houve a divulgação no site do STF, mas antes da divulgação do site do STF, houve o encaminhamento das imagens para um determinado grupo de comunicação. Esse grupo de comunicação tinha as imagens e deu a notícia 40 minutos antes da mesma estar disponibilizadas no site do Supremo. Isso foi ali 4 horas, 5 horas da tarde, mais ou menos, final da tarde da sexta-feira próxima passada. Então, na hora que as imagens como um todo foram publicizadas com essas ressalvas, vamos dizer assim, que embora existentes, é perfeitamente possível se intuir que se tratava da China e do Paraguai, até porque teve uma jornalista que foi para o Twitter depois dizer assim: será que a embaixada da China e do Paraguai não poderiam entrar no STF pedindo para saber o que o presidente falou ali? Até porque dá para intuir que é China e Paraguai que está sendo referido lá. As imagens acabaram sendo publicizadas, acabaram viralizando, acabaram se tornando de conhecimento público e notório. Quem não vê é porque não quis, porque está em todo canto aí essas imagens. Então surgiu a discussão se o ministro Celso de Mello teria incorrido ou não em crime de abuso de autoridade. Veja, eu, professor Giovanni, não tenho nenhum tipo de competência ou atribuição para imputar crime a quem quer que seja, muito menos a um ministro do STF. Mas, fazendo uma análise jurídica e hipotética do caso, tal situação, quando praticado por qualquer magistrado, ao meu sentir, caracteriza, em tese jurídica, crime sim de abuso de autoridade. Veja, mais uma vez, não me cabe, eu não tenho competência nem atribuição para funcionar de forma inquisitiva ou defensiva em relação a quem quer que seja, muito menos ao ministro Celso de Mello, excelentíssimo ministro do STF. Ele goza de competência prerrogativa da função de ser julgado pelos seus pares e acusado pelos seus pares, se assim o for. Não me cabe fazer um juízo de valor específico em relação a ele, que é decano da corte. Mas eu tenho visto muitas pessoas, muitos juristas, simplesmente silenciarem a esse respeito, até porque não é fácil você falar sobre isso,
Vocês não imaginam o tanto de pressão que um jurista sofre, você não imagina o tanto de porrada que um jurista leva, você não imagina o tanto de inimizade que um jurista arruma quando ele vem, abre a boca e faz um tipo de análise como essa, mas fazendo uma análise dessa situação, abstraindo-a para uma situação hipotética, um magistrado e um ministro de STF não deixa de ser magistrado. Ele é, em essência, um juiz e, por ser, em essência, um juiz, ele é um servidor público. O magistrado que adota a conduta de expor uma reunião privada, uma reunião reservada, uma reunião fechada que não foi feita para ser publicizada. E, ao expor essa reunião, ele deixa claro a tratativa de inúmeros temas estranhos ao inquérito policial que está em andamento. Me parece que sim, temos elementos para pensar na caracterização do crime de abuso de autoridade, mais especificamente o que está previsto no artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade. Só que eu tenho visto muitas pessoas falarem especificamente no artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade, analisando só esse artigo 28, e aí eu gostaria de abrir um parêntese aqui e chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Sempre que nós vamos analisar qualquer crime da Lei 13.869, a Lei de Abuso de Autoridade é 13.869 de 2019, sempre que nós vamos analisar qualquer crime da lei, eu sempre digo para os alunos que nós temos que analisar primeiro o artigo 1º. O artigo 1º ele traz a chamada finalidade especial de agir. Em regra, os crimes de abuso de autoridade, eles presumem finalidade especial de agir e presumem sujeito ativo próprio. Crime de abuso de autoridade é um crime próprio. Crimes próprios são aqueles crimes que presumem características específicas do sujeito ativo e é um crime, ou são condutas que presumem, em tese, finalidade especial de agir. Então, eu vou ler para vocês aqui o que diz o artigo 1º da Lei 13.869. Vou fazer a leitura ipsiliteris e depois que eu fizer a leitura ipsiliteris, aí eu faço a minha consideração sobre essa finalidade especial de agir. Artigo 1º. Esta lei, artigo 1º da 13.869, Lei de Abuso de Autoridade. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de sua função ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Aí vem a primeira pergunta. O ministro do STF se enquadra nesse conceito de agente público, porque eu acabei de dizer que a lei de abuso de autoridade traz crimes próprios, crimes que presumem característica elementar do sujeito ativo. Qual é a característica elementar? Ser agente público. Vamos olhar se o ministro do STF se enquadra como agente público. Para eu responder isso, eu tenho que consultar o artigo 2º. Vou ler o artigo 2º. Artigo 2º. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e território, compreendendo e não se limitando a, inciso 4, membros do Poder Judiciário. O ministro do STF é inequivocamente um agente público. É um servidor da administração direta vinculado ao judiciário. É tanto que ele está no topo da hierarquia do judiciário. Então, que o ministro de STF pode ser sujeito ativo de abuso de autoridade, não resta dúvida. A primeira particularidade de ser crime próprio está satisfeita. Aí voltemos para o artigo 1º e observemos o parágrafo 1º do artigo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Vamos lá. Eu tenho que entender que eu estou tratando de um ministro de STF. Eu tenho que entender que eu estou tratando do decano da corte.
Ele é o mais velho dentre os ministros, é tanto que ele atinge a idade de 75 anos agora no mês de novembro. Ele só pode ficar, pelo que o pessoal chama vulgarmente regra da expulsória, ele só pode ficar até novembro desse ano. Eu estou tratando de um jurista com anos, com décadas de experiência. E um jurista sobre o qual eu já tive a oportunidade, por inúmeras vezes, de tecer o seguinte comentário. E aí tem live minha de dar de pau postada no YouTube, eu já falei isso em palestras há muito tempo que eu digo isso e vou repetir. Eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes. Eu posso não concordar com o teor das decisões do Celso de Mello, do excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello. Mas eu não posso discordar do fato dele ser um grande jurista. Um dos maiores juristas da corte, principalmente um dos maiores constitucionalistas daquela corte. Porque uma coisa é você não concordar com o que a pessoa pensa. Uma coisa é você não concordar com o teor do que a pessoa fala. Outra coisa é, por não concordar com o que a pessoa fala, você desmerecer o indivíduo. O pior argumento que existe é o argumento ad hominem. Giovanni, eu não sei o que é um argumento ad hominem. Argumento ad hominem é o seguinte: eu não gosto do que o cara pensa, eu não concordo com o que o cara pensa, mas eu não consigo atacar o que ele pensa, então eu vou atacar a pessoa. Eu vou denigrir a pessoa, eu vou tentar tornar a pessoa um ser vil. Isso não é razoável. Argumento ad hominem é para imbecis. Argumento ad hominem é para gente que não tem coragem de sentar numa cadeira e estudar durante 20, 30, 40 anos para discutir no mesmo nível da pessoa com a qual ele quer discordar. Argumento ad hominem é argumento de idiotas. Então, eu não sou um imbecil, nem você um idiota, de, por discordar do posicionamento do ministro Celso de Mello, achar que ele não é um jurista de marca maior. Ele é um jurista de marca maior. Ele é uma pessoa que tem um profundo conhecimento de dogmática e de hermenêutica. Ele é uma pessoa que tem, que eu concorde ou que eu não concordo com as suas decisões, um grande embasamento. E é justamente por isso, e eu já repeti isso sobre o ministro Celso de Mello várias vezes, como eu digo, eu acho, respeitosamente, que existem ministros no STF que são muito ruins de fundamento jurídico, que são muito ruins de base jurídica. Um deles é o presidente Dias Toffoli. Eu não gosto dos fundamentos jurídicos do presidente Dias Toffoli, independente de concordar ou não concordar com ele. Mas eu não posso dizer o mesmo em relação a todo o arcabouço de estudos, em relação a todo o arcabouço de conhecimento que o ministro Celso de Mello tem. E é justamente por isso que eu preciso também dizer que nós não estamos tratando de qualquer jurista. Nós não estamos tratando de qualquer ministro. Nós estamos tratando de um decano. Então, é perfeitamente razoável imaginar que não haveria ali da parte dele um equívoco sobre a validade ou não da divulgação de todo o vídeo. Eu não estou tratando de um juiz em começo de carreira. Eu não estou tratando de um jovem bacharel em direito, eu não estou tratando de um estudante que está terminando a graduação. Eu estou tratando do decano da corte. Então, não me parece minimamente razoável que a decisão de divulgar o vídeo tenha sido por uma inexperiência, por não conseguir perceber que o vídeo todo não se adequa ao instrumento objeto da investigação. Isso não é razoável. Até porque, como eu disse e vou repetir pela quarta vez, nós estamos tratando de um dos maiores juristas brasileiros. Que você concorde ou que você não concorde com o que ele decide. Então, me parece efetivamente, aí mais uma vez, uma opinião pessoal, que tratando desta situação de forma hipotética e sem imputar crime, porque não me cabe fazer essa imputação, a situação efetivamente teve a finalidade de prejudicar outrem. Eu não teria como adentrar essa questão do mero capricho ou satisfação pessoal, porque mero capricho ou satisfação pessoal adentra, vamos dizer assim, a psique do indivíduo. Você dizer que o cara agiu por mero capricho, por satisfação pessoal, presume de uma análise de um elemento volitivo que é quase impossível de ser feito na vida real. Mas que efetivamente havia sim todos os elementos para se imaginar um eventual prejuízo a várias pessoas que participaram daquela reunião, não só um indivíduo específico, mas a várias pessoas que participaram daquela reunião. Há elementos para se imaginar que um homem médio já poderia antever esse prejuízo ou supor esse eventual prejuízo, ao que dirá um decano da corte. Pois bem,
Dito isso, me parece sim razoável imaginar em tese jurídica a finalidade especial de agir. Giovanni, mas ele iria prejudicar o presidente, ele iria prejudicar os ministros? Veja, eu não tenho como fazer esse juízo de valor. Pela sexta vez, quem tem que falar alguma coisa sobre isso é quem resguarda a competência por prerrogativa de função que os ministros do STF têm, que é o próprio STF. Então eu não tenho. Se eu não tenho como adentrar na questão do capricho, se eu não tenho como adentrar na questão da satisfação pessoal, tamanho é o elemento subjetivo que precisaria ser analisado, tamanho é o elemento volitivo, e que eu digo, em uma situação corriqueira já é quase impossível se fazer a prova desses elementos, ao que dirá numa situação como essa. Então eu não tenho como advir qual é o ganho que ele teria em prejudicar parte das pessoas envolvidas, mas que me parece razoável supor, que me parece razoável imaginar que um jurista com este quilate, um jurista com esse arcabouço, tivesse sim condição de intuir que a divulgação do vídeo como um todo, e não da parte específica a qual eu fiz referência no começo da nossa live, poderia gerar sim, teria a possibilidade de gerar um grave prejuízo, isso é razoável. Inclusive, quem primeiro falou isso não fui eu, tá? Quem primeiro falou isso foi o Dr. Ives Gandra Martins, que é uma outra coisa, me permita aqui um parêntese, tá? Me permita aqui uma parte. Eu tenho visto nesse final de semana pessoas que não têm talvez 3, 4 anos de leitura no direito usando o argumento ad hominem contra o Ives Gandra, atacando o ministro Ives Gandra Martins. Estou falando de Ives Gandra pai, o filho que foi presidente do TST é um grande jurista, que é Ives Gandra filho, mas o pai tem 85 anos, desses 85 anos, 65 dedicado ao direito brasileiro. Eu vejo gente aqui, eu não vou nem adentrar aqui nos comentários, porque aqui tem um bocado de gente idiota que vem aqui só para perturbar. Não quer assistir a aula, sai, velho. Mas eu vi na internet pessoas atacando o Ives Gandra como se estivesse atacando um estudante de primeiro ano de faculdade de Direito. Eu vi gente dizendo, quem é este velho para querer fazer alguma coisa? Este velho é só o maior constitucionalista brasileiro vivo. Dos grandes constitucionalistas brasileiros que ajudaram a fazer a formação do direito constitucional brasileiro, o único que resta vivo é Ives Gandra. Bom, era ele, Pinto Ferreira, de saudosa memória, Pinto Ferreira faleceu lá nos anos 90, sobrou Ives Gandra. Eu estou falando só do cara que é o constitucionalista que mais tem citações no estrangeiro. Eu estou falando de um cara que é citado pelas grandes universidades e os grandes estudos de direito constitucional do mundo, que é considerado o jurista que educou o jurista. Todos os 11 ministros do STF foram alunos de Ives Gandra. Eu estou falando desse cara, certo? Eu estou falando desse jurista. E algumas pessoas vêm desmerecer esse jurista. E ele foi a primeira pessoa, o primeiro jurista, no meio de um mar de silêncio de outros juristas, que chegou e disse, olha, é razoável imaginar, sim, que havia interesse por parte do ministro Celso de Mello em prejudicar os envolvidos naquela reunião. E eu faço coro, eu realmente concordo em tese jurídica com o que disse o doutor Ives Gandra Martins. Quem sou eu? Eu sou uma areiazinha, eu sou um furúnculo na unha do dedinho do pé esquerdo de um aluno de Ives Gandra. Conhecimento do homem se eu tiver 10 vidas, eu não chego aos pés dele. Mas eu ouso fazer coro ao que disse ele. Me parece sim razoável que essa finalidade especial de agir esteja satisfeita. Então, eu consigo satisfazer o requisito para pensar em caracterizar abuso de autoridade, eu consigo satisfazer o requisito do sujeito ativo próprio, já mostrei a vocês, e da finalidade especial de agir. Aí vamos para o artigo de lei específico, que é o artigo 28. O artigo 28 diz: divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Me parece que o tipo penal em análise é esse aqui. Aí eu vi algumas pessoas dizendo assim, mas não expôs a intimidade ou a vida privada do presidente da República. Expôs sim. É tanto que tem umas pessoas que vêm aqui nos comentários dizer, olha, o presidente falou palavrão, o presidente isso, o presidente aquilo. É claro, eu não vou discutir com esse tipo de gente. Não se deve parar uma análise jurídica para fazer esse tipo de discussão.
Mas é óbvio que eu estou usando esse tipo de comentário, que é um comentário raso, é um comentário rasteiro, é um comentário de quem não tem a mínima condição de fazer uma discussão jurídica do nível minimamente razoável e minimamente aceitável, mas um comentário desse demonstra que a divulgação do vídeo dá elementos para que se ofenda a honra. A divulgação do vídeo dá elementos para que se fira a intimidade e a vida privada. Até porque, como eu disse, tratava-se de uma reunião fechada de ministros, exatamente como é permitido em lei. Como eu falei no começo da live de hoje, nenhuma daquelas pessoas envolvidas poderia intuir, poderia imaginar que aquela reunião privada, que é autorizada por lei e que sequer precisaria ser gravada por questões de segurança nacional, viesse a público. E algumas pessoas estão utilizando aquela reunião privada para ofensa à honra. Porque, veja, não tem crime ali. Eu não consigo enxergar nenhum crime ali. Nenhum crime. Então, aquela reunião está sendo utilizada para ofender honra, intimidade, vida privada, não só de investigados, até de outras pessoas. Então, me parece sim que a finalidade especial de agir prevista na lei de abuso de autoridade, prejudicar a vítima, está sendo satisfeita à luz do tipificado no artigo 28 da referida lei. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova. Porque, por exemplo, o que é que uma pretensa ideia de privatização do Banco do Brasil tem a ver com o ex-ministro Sérgio Moro e a Polícia Federal? Nada. Tem nada a ver. O que é que a conclusão do asfaltamento de uma BR tem a ver com a saída do ministro Sérgio Moro e uma eventual interferência na Polícia Federal? Nada. Não tem nada a ver. O que é que a fala do presidente da República dizendo que tem governador quebrando Estado e que o Estado brasileiro não pode ser quebrado tem a ver com interferência na Polícia Federal? Nada. O que é que a fala do presidente da República defendendo o porte de arma para o cidadão consiga comprovar a habilidade tem a ver com isso? Nada. E por aí vai, são só exemplos. Então, efetivamente, você tem ali quase 2 horas de manifestações de N pessoas distintas que nada tem a ver com o objeto do inquérito e que hoje estão sendo usadas para atacar a honra e ferir. Me permita dizer até que estão sendo utilizadas de forma até grosseira, de forma até grotesca, de forma até infantil, pueril. Eu acho que o termo é esse, de forma infantil e de forma pueril por alguns, mas está sendo usado, está sendo utilizado para atacar a honra de quem quer que seja. Por isso, certo? Por isso, me parece perfeitamente razoável. Por exemplo, o Lima. A reunião não era pública, como ficaria a regra da publicidade dos processos? Quem faz uma colocação como essa não tem a menor noção de publicidade de processo. É por isso que eu digo, são discussões muito infantis, são discussões muito pueris, são discussões muito de gente que não tem a noção de direito. Porque o cara achar que tem que dar publicidade, adotar a regra de publicidade de processo para uma reunião de um gabinete institucional de ministro fechado, ou ele não conhece o que é um gabinete institucional, ou ele não conhece a publicidade dos processos. Entendeu? Então, como eu disse, mesmo que a utilização tenha sido infantil, mesmo que a utilização esteja sendo feita de forma quase pueril, mas está sendo feita. Está prejudicando a honra, a imagem, ou potencialmente pode prejudicar a honra, a imagem dos envolvidos. Então, sim, me parece que em tese jurídica, certo? Me parece que em tese jurídica você tem a possibilidade de reconhecimento por parte de quem prolata a ordem, no caso do excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, de crime em tese do artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade. Agora, se isso vai demandar, efetivamente vai virar crime ou não, se o STF vai tocar isso para frente ou não, não sou eu que vou decidir. Se eu puder dar uma opinião pessoal, na verdade é mais uma leitura, vamos dizer assim, é uma análise, depois de tantos anos como professor, e pela milésima vez, eu estou falando exclusivamente como professor, certo? Eu estou falando exclusivamente como
professor. Depois de um certo tempo, você acaba enxergando um pouco como é que funciona o sistema de justiça no Brasil. Você acaba enxergando como é que funciona o sistema de aplicação das normas penais brasileiras e o sistema de justiça como um todo. Então, o ministro Celso de Mello, o decano Celso de Mello, ele está faltando o quê? 4 meses, nós estamos em 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 meses, 6 meses para vir a idade da expulsória, para sair da corte. Então, eu não acho que vai dar em nada. Sinceramente, eu não acho que vai dar em nada. Se você me perguntar, Giovanni, você acha que o ministro Celso de Mello vai responder a um processo por abuso de autoridade, se eventualmente o Supremo assim? Não. Eu não acho que vai dar em nada. Da mesma forma que lá, sei lá quantos dias, quando eu fiz aquela primeira live, quando saiu as notícias do Moro, e depois quando o Moro deu o seu depoimento à Polícia Federal, eu disse, eu acho que isso não vai dar em nada, eu estou dizendo agora, eu acho, isso é um achismo, tá? Isso é um achismo, é uma percepção de um professor sobre o funcionamento do sistema de justiça, tá bom? Então, eu acho que não vai dar em nada. Até porque o decano está para sair, o decano vai sair, nós estamos em ano eleitoral, hoje o ministro Barroso assumiu a presidência do TSE, ele vai ter uma questão muito complicada para discutir, para decidir nos próximos dias se vai ter eleição, se não vai ter eleição esse ano. Existe uma pressão muito grande para não ter eleição. Acho que se não tiver eleição, o STF vai sofrer uma demanda de processo de judicialização. Então, eles não vão discutir essa questão do Celso de Mello. Pelo menos não me parece razoável. E mais, eu consigo perceber que está começando a surgir no Brasil um movimento backlash. Está começando a surgir no Brasil um movimento de... O que é um movimento backlash em direito? Quando você tem um tensionamento muito grande para um lado, é consequência natural que no direito você acabe tendo um tensionamento para o outro lado para tentar fazer com que as coisas funcionem no equilíbrio. O direito é sempre a ciência do equilíbrio. Os extremos são sempre um desvirtuamento do direito. E nós tivemos um desequilíbrio muito grande por parte de governadores e prefeitos. Eu venho dizendo isso, muita gente encalada, muita gente em silêncio, mas eu não consigo ficar em silêncio. Eu não consigo ficar em silêncio sobre isso. De respeito aos direitos humanos que vinham sendo praticados por prefeitos e governadores eram gritantes. Policiais militares que eram incapazes de fechar a boca de fumo estavam atendendo pedido de governador para tirar a bandeira pavilhão nacional de carro. Guardas municipais algemando pessoas que estavam sozinhas nas praias. Decretos municipais servindo de complemento de norma para fins de tipificação de crime em sentido estrito. Então, assim, a maioria dos direitos elementares previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 88, eu fiz várias lives sobre isso, tenho consciência tranquila que quando muito silenciava eu já estava dizendo isso, foram rasgados. O artigo 5º da Constituição de 88 era tido como cláusula pétrea. Se você for para o artigo 60 da CF, está lá, não será objeto de apreciação proposta de emenda ou reforma constitucional tendente a abolir, entre outras coisas, os direitos fundamentais. E teve prefeito que aboliu o direito fundamental. Se nem o próprio Constituinte poderia abolir direito fundamental, nós permitimos que prefeitos e governadores abolissem direito fundamental. Eu estou para ir na casa da minha mãe. Minha mãe mora no Crato. Eu estou para ir na casa da minha mãe. E eu ainda não fui porque eu vou ter dificuldade de entrar na cidade onde eu nasci. E o Brasil não está em estado de sítio. Meu pai mora em Serra Talhada. Eu precisei ir em Serra Talhada no sítio, porque meu pai tem 84 anos, para pegar o cartão dele, para ir sacar o aposento, fazer feira e comprar remédio. E eu, quando fui entrar na cidade, meu pai mora em Serra Talhada, ele tem 84 anos, eu estava indo sacar o dinheiro dele e eu fui parado na entrada da cidade de Serra Talhada por ordem do prefeito. Então, assim, nós estávamos vivendo um apocalipse dos direitos constitucionais elementares no Brasil. E aí agora parece que a corda esticou demais para um lado, parece que a corda esticou demais para uma situação e está começando a existir o efeito backlash. Então, os governadores e prefeitos estão sofrendo uma forte oposição popular. Eu digo ao cidadão de bem, nunca resista com violência à polícia, mas nunca aceite calado esses desmandos. Proteste, grite, use sua voz, e a galera está começando a perceber. Então, o que vai acabar acontecendo agora é um distensionamento.
Um distensionamento porque usaram, por exemplo, como desculpa, vamos deixar todo mundo em lockdown porque a gente vai fazer um hospital e o Rio de Janeiro nem sequer recebeu um respirador. Os estados que estão piores porque botaram todo mundo dentro de casa. E estados que não fizeram isso estão com bem menos casos. Ao invés de investir em hospital, a galera estava investindo em propaganda. Então, assim, me parece que agora nós estamos vivendo um processo de distensionamento. Eu acredito, sinceramente, que aqueles abusos que nós vimos, a Guarda Municipal de Araraquara praticar, a Guarda Municipal de, acho que foi Maringá, no Paraná, praticar, a Polícia Militar do Ceará, parte, né, porque não é a Polícia Militar como um todo ali, a atuação foi especificamente de 2 soldados do raio. A Polícia Militar do Rio de Janeiro praticar, eles vão se tornar mais difíceis de acontecer. Tamanho é o clamor popular. E justamente dentro desse processo de distensionamento, não me parece razoável se colocar um processo contra o ministro de STF. Eu acho até que é muito ruim para um processo de distensionamento jurídico, como se diz, você ter um processo contra o ministro de STF. Então, eu efetivamente não acredito, eu efetivamente não acho que dentro de uma percepção jurídica, certo? Dentro de uma percepção jurídica, você vai ter algum tipo de responsabilidade de ministro de STF. Até porque agora também, eu acho que o foco dos próximos dias, dos próximos meses, vai ser a responsabilidade jurídica de governadores e prefeitos. Eu acredito sinceramente que governadores e prefeitos, muitos governadores e prefeitos vão começar a receber visita da Polícia Federal e muita gente vai acabar sendo processada. Eu acho que nos próximos meses, nos próximos anos, nós vamos ter, em relação a alguns governadores e prefeitos, algo semelhante ao que nós tivemos na Operação Lava Jato. Ok? Bom, essa é a minha análise jurídica. Algumas pessoas perguntam por que é que eu não bloqueio os comentários. Eu tenho uma opinião sobre bloquear comentários. Coisa mais rara do mundo é eu bloquear comentários aqui. Por exemplo, tem um cara me chamando de fascista. Muito provavelmente ele não tem a menor noção do que é ser um fascista. Mas está chamando. É o famoso argumento ad hominis, né? É o famoso argumento ad hominis. Muita gente pergunta por que é que eu não bloqueio os comentários. Eu não bloqueio os comentários porque eu sou um professor. E eu acho que um professor que precisa silenciar antecipadamente os alunos, sem dar aos alunos a oportunidade de ter o bom senso de refletir que o que o cara diz não é verdade absoluta, e eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre ao final de toda live minha. Não acredite em mim. Não acredite em mim. Não acredite em Alfa, não acredite em Bravo, não acredite em Charlie, não acredite em Delta, não acredite em Eco. Escute todo mundo. Escute opiniões favoráveis e escute opiniões contrárias à sua e forme a sua opinião. Um jurista que é incapaz de escutar opiniões contrárias e um jurista que é capaz de pensar por si mesmo não merece a alcunha de jurista. Jurista não pode ser covarde e jurista tem que pensar e argumentar com suas próprias ideias. Então, todas as vezes eu falo isso. Escute o que muita gente tem para dizer e muita gente pensa diferente do que eu penso. Eu não sou o senhor da verdade, nem quero me rogar como o senhor da verdade, não me interessa ser o senhor da verdade. Eu quero apenas ter o direito de expressar minha análise jurídica, que é baseada em todos os anos de cátedra que eu tenho, mas escute outras pessoas, forme sua opinião. Você não é obrigado a concordar comigo. Você não é obrigado a pensar do jeito que eu penso. Você não é obrigado a achar que o que eu estou dizendo vai ser tomado como uma verdade absoluta. Ponto. E é por isso que eu tenho muita, mas muita ressalva em bloquear comentários. Muita ressalva. Porque eu acho que, por exemplo, uma pessoa que vem com um comentário desse, você é fascista, essa pessoa não está me agredindo, não. Essa pessoa está agredindo a própria inteligência. Essa pessoa está agredindo a própria intelectualidade. Então, e assim, um dos primeiros sinais de imaturidade, vocês sabem que nós temos 10 ciclos da maturidade, e dizem que as pessoas que não conseguem passar do 4º ciclo são aquelas pessoas que partem para o ataque ao invés de utilizarem argumentos quando as ideias que chegam não são aprazíveis com a sua. Eu não estou aqui para fazer discurso de justificação. Eu estou aqui para dizer o que eu penso. Então, um ataque desse tipo é um ataque imaturo. Se eu vou chegar aqui, o cara me chamou de fascista, eu venho aqui e vou bloquear o comentário, eu estou sendo mais imaturo do que ele. Então é por isso que eu tenho essa ressalva.
atrapalha? A mim não. A mim não. Eu acho até que pode atrapalhar os demais, mas como professor, eu tenho essa dificuldade grande de bloquear comentários. É por isso que eu não bloqueio os comentários. Entendeu? E eu tenho perfeitamente maturidade para saber que a pessoa que faz um comentário desse aí é uma pessoa que, infelizmente, talvez não tenha ainda a leitura suficiente para entender que opiniões diversas não são inimigas, opiniões diversas são complementares à nossa. E que bom que eu tenho muita gente que tem uma opinião diversa da minha e eu paro para escutar, porque isso pode me ajudar a me tornar um pensador um pouco melhor. Bom, é isso, é essa a minha análise, beleza? De novo, não tomem o que eu disse como verdade absoluta. Escutem o que os outros têm para dizer, formem a opinião de vocês, veja o que os outros pensam e pense com suas próprias ideias. Vou ficando por aqui, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.